que aquele homem, ele tinha no teu coração uma determinação. Talvez você está pensando assim: o que é que eu vou fazer para sair desse estado de inércia na minha vida? O que eu vou... Versículo de número 35 a seguir. Lucas 18, do versículo de número 35 a seguir. Esta manhã, Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava glória a Deus. Aleluia. A meditação desta manhã é sobre esta palavra, sobre este texto bíblico, aonde fala a respeito de um homem que estava cego e ele mendigava à beira do caminho. E antes de eu começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Aquele homem ali, que na Bíblia é conhecido como Bartimeu, o cego. Aquele homem, ele era cego e ele tinha autorização do governo para poder sentar à beira do caminho e pedir esmola. Ele já tinha a tua credencial, digamos assim. E quando aprofundamos no texto, nós vemos que a capa era a autorização para que ele pudesse estar à beira do caminho e ali pedindo esmola para o seu sustento. A capa, ela dizia muito para a pessoa que não tinha condições de trabalhar. Vamos lá? Que eu aprendo com esse texto? Quais são as lições que aprendemos com esse texto? Primeiro lugar, aquele homem estava cego, nós lemos no texto. Aquele homem estava à beira do caminho, também lemos nesse texto. Aquele homem, ele estava ali e nós vemos que ele chega e ele pergunta, porque ele escuta ali rumores de que um movimento está passando por perto dele. Pense bem. Aquele homem, a palavra do Senhor diz que ele era cego, mas aquele homem não era surdo. Aquele homem era cego, porém nós vemos que ele tinha uma certa inteligência, que ele almejava que a sua vida uma hora ia ser mudada. Veja bem, nós vemos que ele estava ali, ele escuta com que pessoas estão passando, e ele imediatamente pergunta: o que é isso? O que está acontecendo? Aí respondem para ele: olha, Jesus, o Nazareno, está passando. Porque quando Jesus estava passando, seja aonde for, e até aqui neste momento, quando o Senhor se faz presente, as coisas não ficam da mesma forma. O Senhor, ele muda a situação. Quando aquele momento em que Jesus estava passando, a multidão vinha junto com ele. Eu imagino que no meio daquela multidão, uns gritavam, outros choravam, outros pediam, outros glorificavam, outros falavam assim: este é o Filho de Deus. Outros falavam glória a Deus. Imagino tantos rumores, tantas palavras ali sendo faladas. E ali aquele cego, ele diz: o que
está acontecendo? Jesus o Nazareno está passando. Quando ele escuta a palavra e o nome Jesus está passando, aquele cego ali, ele imediatamente começa a clamar. Diz a palavra do Senhor que ele começa a clamar: "Ô filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." O que eu aprendo aqui, já até aqui nesse texto, que aquele homem que estava ali mendigando à beira do caminho, ele poderia ter todas as suas fraquezas, todos os seus momentos ali até depressivos na tua vida, porque ele não podia trabalhar, porque possivelmente ele era muito debilitado em suas condições, porque ele tinha que ficar ali só parado, esperando com que alguém viesse e desse uma esmola para ele. Ele estava se sentindo humilhado. Imagino que dentro do teu coração ele se sentia com a frustração dele não poder fazer o que os outros faziam. Só que eu aprendo uma lição muito importante com esse texto aqui, que aquele homem, ele tinha no teu coração uma determinação. Talvez você está pensando assim: o que é que eu vou fazer para sair desse estado de inércia na minha vida? O que eu vou fazer para poder mudar essa história da minha vida? O que eu vou fazer para poder mudar essas condições que parece que não mudam, as coisas não mudam de jeito nenhum? Mas como a Bartimeu, nesta manhã eu quero dizer para você: não fique parado aí. Determinação. Quando ele viu que Jesus estava passando, o que aconteceu foi que ele no teu coração disse: não, hoje é o dia da minha bênção, hoje é o dia da minha vitória. Hoje possa ser que eu não tinha condições até agora, mas já que é Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós vemos que imediatamente, quando ele começa a clamar, diz aqui que os que iam passando o repreendiam. Nós estamos falando, irmão, da repreensão, sabe, que nós aprendemos aqui também. Quando você determina na sua vida que você não vai querer mais ser o que era, que você vai mudar a história, que a partir dali você vai ser diferente, pode ter certeza que vão se levantar muitos querendo dizer: não, olha, eu já vi muitos tentando fazer o que você está querendo e não conseguiu, deu tudo errado, isso é difícil, mudar o jeito que você está é difícil, praticamente impossível. Mas eu quero dizer, essa é a multidão que tenta te ofuscar, que tenta te parar, que tenta impedir. Mas você é uma pessoa que está diante daquele que tem o poder de mudar a tua história, e diga agora para si mesmo: eu vou mudar a história da minha vida, eu vou ser transformado, porque eu sei que a capacidade não é minha, mas vem desse que está junto com a multidão aí. O Jesus o Nazareno vai mudar a história da minha vida. Determine nesta manhã que você não vai ficar estagnado ouvindo a voz da multidão, ouvindo a voz daqueles que dizem: pare, não adianta. Para que ficar pedindo? Para que ficar clamando? Para que ficar gritando? Para que ficar aí se mendigando? Olha, para, desista. Mas enquanto mais diziam para desistir, aí então ele clamava mais ainda: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A vitória da tua vida depende muito de você. A vitória na tua vida depende muito de você, depende mais de você do que de próprio Jesus. Jesus, ele age através da reação. O mendigo, ele estava ali, e a primeira ação dele foi dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Do outro lado a multidão dizia: pare, cale a boca, pare de acomodar o mestre. E ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele agiu. Bartimeu agiu. Quando Bartimeu ele agiu, Jesus ele olha, porque o olhar de Jesus é misericordioso. Oh, aleluia! Jesus ele olha, enquanto diz para que ele ali se calasse, ele clamava mais e mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus ele começa, ele olha e vê ali que aquele clamor, aquele pedido é um pedido da alma, é um pedido que vem do coração, é um pedido que vem lá do fundo do teu coração, da tua alma. E ele pega e ele diz: então
estão, aleluia, parando, sabe, irmão? Você precisa fazer, sabe o que é? Quando você clama, o seu clamor, o seu pedido, o teu choro, a sua lágrima, ele para. Jesus, ele para atender. E ali diz assim, ó, que Jesus parando, mandou com que eu trouxesse, sabe? Quem sabe é nesta manhã que o Senhor quer mudar a história da tua vida. Não fique aí estagnado, não fique aí parado, não. Fique aí, olha para o alto agora e começa a dizer: meu Deus, eu quero ser diferente. Meu Deus, hoje eu quero mudar. A providência eu sei que vem de ti. Jesus está parando agora diante do teu lado. Diz a palavra do Senhor que Ele acampa dos teus anjos para poder dar livramento àqueles que temem. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: se você pedir, oh glória, se você pedir, dai-se-vos-á. Se você abrir o teu coração, Ele vai atender. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor não estão fechados, nem as suas mãos estão encolhidas. E se você nesta manhã, você, aleluia, os ouvidos do Senhor não estão fechados. Se você começar a clamar, o Senhor vai atender o teu pedido. O Senhor está pronto a estender as tuas mãos e levantar novamente, colocar você numa posição. O inimigo está dizendo para você que você vai perder, que você é um derrotado, que você é uma derrotada, que não adianta você lutar mais, porque a tua jornada já acabou, você perdeu a batalha. Mas nesta manhã eu estou dizendo aqui no nome do Senhor Jesus que apenas está começando uma nova história da tua vida. Comece glorificando ao nome dEle, comece exaltando o nome dEle. Não dê ouvido à multidão, não dê ouvido àqueles que estão dizendo: pare, não incomode, mas erga tuas mãos ao céu e diga: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os seus ouvidos estão prontos a ouvir, a tua mão está pronto a te levantar. Nesta manhã o Senhor está levantando, aleluia! Oh glória! A multidão, ela vem para atrapalhar, ela vem para impedir. E nós vemos que em muitos versículos, muitos textos bíblicos, a multidão tentou impedir a vitória daqueles que buscavam. A multidão tentou impedir a vitória daqueles que estavam ali no caminho para poder buscar a tua bênção. Mas nesta manhã eu quero dizer para você: não dê ouvido à multidão, não dê ouvido àqueles que querem o teu mal, não dê ouvido àqueles que estão olhando para você e dizendo que você não vale nada e não vai valer a pena você lutar e continuar nesse projeto que está no teu coração. Não dê ouvido, não. Comece nesta manhã a olhar para o autor e consumador da sua fé. Comece agora a olhar que Ele está passando aí do teu lado e Ele vai dar uma vitória para você. Se alguém tem que dar ouvido, é a voz do Senhor. Quando o Senhor, Ele vem, escuta a voz de Bartimeu. Ele parou e Ele falou: traz ele aqui. Interessante é que nós vemos que Bartimeu, quando ele ali escuta, aleluia, que Jesus fala: traz ele aqui, traz ele. Aí trouxeram, chegando perguntou dizendo: que queres que eu te faça? Interessante, né? Bartimeu, ele tinha sua deficiência visual, ele não tinha uma deficiência auditiva, ele não tinha uma outra deficiência que impedisse que ele caminhasse, que ele andasse. Não, a sua deficiência era visual. Na hora que ele escuta, e ele escuta muito bem, a pessoa que não enxerga, ela tem uma sensibilidade muito maior ao ouvir. Ele escuta cada passo, cada milímetro, ele sente você muito próximo e sem mesmo ouvir a tua voz, e ele sabe quem é você. Ele tem uma sensibilidade muito grande, e quando ele chama a Bartimeu, aleluia, ele pega, levanta, ele pega ali, joga a tua capa, ele pega ali e diz assim: agora a minha vitória está aí. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Sabe por que Jesus pergunta, irmão? Nesta manhã Jesus pergunta para você: o que queres que eu te
te faça, qual é a sua aflição, qual é a sua dor, qual é o seu cansaço, qual é a sua fadiga, o que está tentando te desistir, o que está tentando impedir com que você prossiga. Nesta manhã, a palavra do Senhor, Ele faz uma pergunta para você. Não responda agora no teu coração. O que é que você quer que Jesus faça na tua vida? É na tua família? É no teu trabalho? É no teu ministério? É onde é que você quer que Jesus Ele faça algo? Por isso que Ele faz essa pergunta para Bartimeu. Ele faz para aquele homem: o que queres que eu te faça? Imagino que ele poderia ter outras necessidades. Ele poderia ser cego, mas ele poderia ali, a partir dali, ele ter condições o suficiente para não precisar estar mendigando. Ele estava cego, mas ele poderia ter uma necessidade, de repente ter uma família, mesmo ele sendo cego. Ele poderia pedir outras coisas. Deus, o Senhor Jesus, deu liberdade para ele responder a pergunta. Nesta manhã, responda o que Jesus pergunta para você: o que queres que eu te faça? Oh, deve cantar a baixuia. O que queres que eu te faça? E aí a palavra do Senhor diz que o cego, ele diz: Senhor, que eu veja. Oh, deve cantar a baixuia. Se o que eu veja. Sabe que nós aprendemos aqui nesta manhã que se você abrir os seus olhos, o que ele queria era apenas abrir os seus olhos. Ele queria enxergar. Sabe o que tem impedido muitas vezes a bênção de entrar na vida do homem hoje, no dia atual? É que os olhos estão fechados, os olhos espirituais estão cerrados, os olhos espirituais não estão conseguindo enxergar a presença, não estão conseguindo mais enxergar a glória de Deus, não está conseguindo enxergar o agir de Deus. Mas aquele homem, ele poderia pedir outras coisas, mas o que ele pediu foi para que enxergasse, porque quando ele enxergasse, ele começava a ver ali a presença. A primeira pessoa que ele ia ver ia ser a pessoa do Senhor Jesus diante da sua frente ali. E a palavra do Senhor diz que logo, aleluia, e Jesus disse no versículo 42: vê, a tua fé te salvou. Sabe, nesta manhã a pergunta foi essa: o que quero que eu te faça? Mas quem vai fazer, agir e operar na tua vida vai ser a sua fé. Vai ser a sua fé que vai operar na tua vida. Olha como Bartimeu ali, ele disse: quero ver, né? E Jesus, ele vem e vai assim: então veja, a tua fé te salvou. E logo o Bartimeu, logo aquele cego, logo aquele mendigo, ele viu, e daí começou a seguir glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, glorificava e louvava o nome de Deus. Irmãos, nesta manhã, meu amigo, você que está me assistindo, você que está ouvindo esta palavra nesta manhã, saiba que a tua fé, ela muda tudo a tua história, pode mudar a sua história. A tua fé, ela pode fazer com que as coisas mudem de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe o que eu aprendo aqui com para encerrar esta meditação? Que Bartimeu não desistiu. Talvez você até agora, você tem lutado, tem sido difícil, você tem passado por muitas batalhas, muitos têm tentado impedir, muitos têm tentado tirar você deste caminho e deste foco. O inimigo, ele luta de todas as formas para poder impedir com que você venha vencer, com que você venha alcançar o objetivo que tem buscado para a tua vida, para a tua família, para o seu trabalho, para o seu ministério. Mas aqui eu aprendo que Bartimeu, ele não desistiu enquanto a multidão tentava impedir, mandar ele se calar. Ele não desistiu. Hoje em dia, infelizmente, quando começam a dizer que não vale a pena você continuar lutando, quando falam para você que pare, desista, porque muitos já tentaram e não conseguiram, olha, isso não é para você. Pensa bem, olha você como está, não é o que você não é o que tem a sua
sua cara, mas eu quero dizer uma coisa para você: não desista dos propósitos que está no teu coração. Coloque na presença de Deus, coloque na presença do Senhor Jesus, deixe Ele operar, deixe Ele agir, que Ele vai estar abençoando e derramando sobre a tua vida poderosas bênçãos, e o nome dele será glorificado. Imagina ali que assim que ele terminou ali de receber visão, a alegria foi tão grande que ele começou a seguir Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado, e aqueles que estavam junto com eles começaram a dar glória a Deus por toda aquela bênção. E nesta manhã a palavra que eu deixo para você é essa, e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Você